amigos, é para mim um privilégio muito grande estar aqui nessa hora, cercado de uma série de pessoas que não só tem o ingrediente principal e o mais necessário a uma empresa de serviços como é o CERP, ou seja, a sua capacitação técnica, a sua proficiência técnica, mas também que tem a consciência de que hoje em dia uma empresa do porte do CERP, uma empresa estatal que tem as obrigações técnicas que tem, não pode se ater e se restringir a estas exclusivamente. Acho que as minhas posições anteriores a essa função marcam muito bem o meu pensamento, que de uma forma ou de outra sempre foi publicamente colocado em defesa de um princípio de que nenhum técnico tem direito de ser apenas técnico, em defesa do princípio de que é necessário se acreditar no que se faz, é necessário se entender o que se faz, é necessário se entender para que se está fazendo aquilo. A técnica, simplesmente pela técnica, é uma coisa que, se já não cabe em países já desenvolvidos, num país em desenvolvimento com profundas desigualdades, como é o caso brasileiro, cabe muito menos ainda. A responsabilidade social de cada um, eu diria que, numa conjuntura como a que atravessamos, chega muitas vezes a superar essa responsabilidade técnica. São duas coisas difíceis de serem comparadas e realmente não há como medi-las. É mais fácil sempre medir a capacidade técnica pela qualidade do trabalho apresentado. Agora, muitas vezes as pessoas acham que basta ser um bom técnico, basta apresentar um bom trabalho, isso aí é a responsabilidade final do cidadão para com o seu trabalho, para com o seu governo, para com o seu país. Nós achamos de que, especialmente nas empresas de alta tecnologia, que lidam com processos de tecnologia avançada, como é o caso do CERP, essa consciência precisa ser mais ainda, precisa ser ainda mais permeada, precisa ser ainda mais entendida, porque, mais do que nunca, ao contrário do que simplificadamente algumas pessoas pensam, alta tecnologia numa empresa dessa, essa alta tecnologia não é representada pelas máquinas. Não adianta se nós temos ou não temos o melhor parque, o mais avançado, as melhores máquinas. Isso é absolutamente irrelevante se nós não tivermos atrás disso as melhores cabeças e o melhor conteúdo humano. De modo que essa é a minha primeira constatação, minha primeira satisfação ao encontrar dentro do CERP esse tipo de preocupação, esse tipo de conscientização e dizer de que essa atitude só vai ser fomentada, só vai ser prestigiada durante todo o tempo que eu estiver aqui. Sobre o terceiro congresso, propriamente dito, que no momento desse, por razões conhecidas de todos, pode ficar um pouco ofuscado, é bom que se enfatize palavras que já foram ditas aqui antes de mim, que é da máxima importância que se tenha isso como uma coisa muito séria, como uma coisa extremamente vital para a sobrevivência da empresa. Se nós acreditamos que as máquinas não valem sem as pessoas, nós temos que prestigiar as pessoas, não as máquinas. Então, não é um congresso de máquinas, é um congresso de pessoas. Não é um atendimento à beleza da última máquina, mas é um atendimento à capacidade técnica, política, social, enfim, tudo isso dos trabalhos que os técnicos apresentam. Mas que eu queria parabenizar os organizadores, os participantes, em particular os premiados, incentivando-os para que continuem
trabalhando na mesma direção. Vamos fazer do próximo congresso, no próximo ano, um evento ainda mais forte, ainda mais prestigiado e sempre mais e mais participativo com todos. Em particular, eu agradeço a todos, então, que participaram e organizaram esse congresso. E gostaria de parar aqui, mas eu acho que o momento não me permite fazer isso. Eu tenho que falar um pouco mais além do congresso. O Evandro já falou uma coisa, o Rodolfo repetiu. Eu não vou alongar muito, mas apenas dizer o seguinte, que nós temos inteira consciência de que estamos, como empresa, sendo postos a uma prova extremamente difícil. A contingência que nos está lançando nas primeiras páginas de jornais e revistas não são das mais felizes, para dizer o mínimo. Seria muito mais interessante, né, se é que isso fosse. Eu acho que nós vamos chegar lá um dia que isso será jornalisticamente tão importante, mas seria muito mais interessante estarmos falando exatamente dos trabalhos desenvolvidos pelo SERPRO, da capacitação técnica que ele tem, do que termos que enfrentar os problemas que estamos enfrentando. Mas esse desafio é um desafio que eu acredito que nós vamos vencer, e vamos vencer principalmente pelo que existe em todo esse tempo que o SERPRO já existe, ou seja, pelo seu espírito de corpo, sobretudo pela uma coisa que andou um pouco gasta aí, né, e que virou assim um clichê bastante demagógico, mas que eu acho que já começou pouco mais de um ano a ser recuperado, que é o chamado espírito público. Quando se fala em cargos públicos, quando se fala em empresas públicas, infelizmente, e eu tenho vários anos, se bem que eu sou o único estranho aqui nessa mesa, né? Praticamente quase fui expulso ao ser constatado que aqui só cabiam funcionários ou ex-funcionários do SERPRO. Não sei se vocês sabem, mas infelizmente o presidente, pelo estatuto, não pode ser um funcionário. Então, pelo menos por enquanto, eu não sou funcionário da casa, mas isso eu tomaria muito mais como um problema assim, da gente não se sentir tão bem quanto se fosse. Mas, enfim, o fato é que eu acho que eu conheço um pouco a casa pela convivência que tive em alguns anos aqui, sobretudo durante a administração do Fioravante, em que, na ocasião da formulação de Política Nacional de Informática, que foi um processo longo, foi um processo tortuoso, Mesquita disse muito bem, amanhã nós temos uma data extremamente feliz, que é a sanção do Planin, lá em Brasília. Mas esse foi um processo que começou há muito tempo e que teve, num bom período, uma participação excepcional e indispensável, né, exatamente do SERPRO. Quer dizer, eu acho que na época em que essa política começou a ser discutida, que foi formulada através da antiga CAPRE, nós provavelmente não teríamos tido algumas soluções, alguns encaminhamentos que provaram ser bastante felizes, se não tivesse havido a participação e a colaboração intensa e extensa do SERPRO e dos técnicos do SERPRO. Então, uma das coisas que nós pretendemos fazer na nossa gestão é recolocar, de certo modo, essa casa numa identificação mais intensa e mais ostensiva e mais perto com o que é não somente a política do ministro Funaro, do presidente Sarney, mas do país, na medida em que é uma política sancionada por um Congresso a partir de uma lei
democraticamente discutida, testemunhada por alguns de nós, alguns de vocês que estão na plateia, numa lei que, entre outras coisas, serviu para marcar muito bem uma época de transição em que esse processo democrático começou a ser restaurado. De modo que, quando já me perguntaram se o fato de eu estar estreitamente vinculado à indústria nacional, o fato de eu ter pertencido até agora à associação da ABICOMP, Associação da Indústria Brasileira de Computadores e Periféricos, se isso não representaria um comprometimento do SERPRO, já que ele tem um poder de compra tão grande, já que influencia tanto. E eu não tenho a menor vergonha, pelo contrário, tenho muito orgulho de dizer que sim, que é isso mesmo. Representa isso e representa uma escolha consciente do governo. Ou seja, eu não vim aqui para mudar de posições, não vim aqui para ter novas atitudes, eu acho que são bastante conhecidas. E a nossa intenção é fazer com que o prestigiamento da inteligência nacional seja uma das molas mestras da nossa, e eu digo nossa no plural mesmo, não é só da presidência, da diretoria, dos funcionários. Que seja isso uma coisa muito importante para todos nós, essa recolocação numa trilha de maior sintonia com a política do país, política com P maiúsculo. Naturalmente, só para esclarecimento daqueles que não conhecem, sendo a ABICOMP uma sociedade sem fins lucrativos, composta de fabricantes e fornecedores de sistemas de computação nacionais altamente competitivos entre si, isso é a primeira garantia de que isso não representa nenhum problema de vinculação, de favorecimento. E depois uma confiança muito grande que eu tenho no estilo que a gente já começou e vai adotar aqui dentro do SERPRO, que eu chamei, em falta de uma ilustração melhor, de janelas abertas. Nós vamos trabalhar absolutamente com transparência. Se nós não temos o que esconder, se nós não temos medo das nossas atitudes, se nós não estamos cometendo nenhuma irregularidade, se nós não estamos fazendo nada pela qual não possamos mais tarde nos orgulhar, nós não temos por que esconder. Medidas como a divulgação periódica das atas de reunião de diretoria, divulgação das deliberações que afetam os funcionários, precisam ser mais divulgadas, precisam chegar à ponta da linha de atuação de cada um dentro do SERPRO. Não pode existir um afastamento de uma diretoria, de uma presidência, de superintendentes e gerentes do corpo técnico. E nós encontramos algumas distorções nessa área que estamos procurando corrigir. Nós contamos com isso, com a colaboração dos funcionários, para que nos apontem essas distorções e que nos ajudem a corrigi-las. A administração, além de ser transparente, tem que ser também participativa. É evidente que nós temos uma série de responsabilidades que não podem ser transparentes, não podem ser participativas, e nós não vamos abrir mão delas. A responsabilidade da autoridade, a responsabilidade de lidar com informações de extrema confidencialidade pela sua privacidade, que acontece conosco. Como cidadãos, cada um de nós sabe muito bem que não gostaria, por serem informações do cidadão, que elas fossem divulgadas e abertas. E nós lidamos com material altamente confidencial e altamente delicado quando processamos dados, por exemplo, da Receita Federal. Isso é uma consciência que precisamos ter todos juntos. Separar muito bem o que significa as responsabilidades de trabalho de cada um, no seu trabalho individual, no seu trabalho conjunto, nessa transparência para o público e na salvaguarda da